Bom, eu sou o André, eu tenho 36 anos, eu sou artista plástico, eu trabalho, o grosso da minha produção é com gravura e escultura, basicamente, né? Gravura e escultura em madeira e metal, são os dois principais materiais. Fiz outras coisas antes, enfim, trabalhei com outras técnicas, tentei um pouco de pintura. Mas acho que um dado interessante é que, na verdade, a minha formação inicial não é em artes plásticas, né? Eu venho das humanidades, das letras e do design gráfico, né? Então, acho que muito do meu trabalho plástico hoje em dia ele carrega essas características, né? Dessas duas áreas, da gráfica e do literário, enfim, do texto, né? Então tem uma relação muito forte com o texto. Os meus primeiros exercícios criativos foram em literatura. Eu escrevi por muitos anos, poesia, ficção, enfim. E ainda escrevo um pouco, né? Porque eu estou na vida acadêmica, né? Então a relação com o texto ela é sempre muito forte. E aí chegou um feliz ano de 2018 que foi quando eu comecei a fazer gravura. Aí eu posso dizer que ali a minha vida mudou, assim, porque foi quando eu entendi o que eu queria fazer, assim, né? E aí o que me faz pensar muito hoje em dia é que, na verdade, você entender o que você quer fazer como um ser expressivo passa muito pelo achar o canal, né? Então, em 2018, eu entrei no mestrado em linguagens e artes. E aí a minha orientadora de mestrado na época, ela que me apresentou a gravura. Assim, eu já tinha essa vontade, flertava com isso por conta do design gráfico, que está muito relacionado, né, a processos gráficos em geral. Mas fazer mesmo, gravar a chapa, né, imprimir, mexer com a prensa, enfim, isso foi assim, foi uma virada, um ponto de virada, foi muito emocionante, assim, né, poder trabalhar com isso e tal. Eu comecei um pouco por aí. 2021, 2022, eu comecei a trabalhar com metal, gravura em metal, que foi uma outra revolução na minha vida, porque a gravura em metal ela é um processo quase alquímico, né? Tem uma dimensão mágica assim no processo de trabalho, né? Então você está trabalhando o tempo inteiro com químicos, né? Enfim, você trabalha com ácidos, você trabalha com verniz, ácidos, enfim, você faz banhos na chapa para gravar, enfim. E aí esse gesto foi se expandindo, assim, tipo, meu corpo foi ganhando essa variabilidade de técnicas e o trabalho também foi crescendo em dimensão, assim, então eu fui experimentando um crescimento gradual dos tamanhos das matrizes, dos tamanhos das gravuras, eles foi crescendo, assim, porque o meu desenho nunca foi um desenho contido, assim, foi um desenho expansivo, de gesto e tal, que eu acho que vem muito da escrita, assim, da escrita manual, né, e acho que dá para ver bem nesses trabalhos, assim, e essa relação com o gravura em metal foi muito forte, e aí eu devo muito a um mestre, que é o Ulisses Bosco, e ao Ateliê Piratininga, que foi onde eu aprendi gravura em metal, e onde eu tive a oportunidade de experimentar as mais variadas formas com isso, né? Em determinado momento eu comecei a perceber que aquele flerte que eu já tinha com a linguagem tridimensional, com os objetos, foi se intensificando, foi virando um namoro mesmo. E eu percebi que eu gostava mais de fazer a matriz do que de imprimir a imagem, assim, né? Eu gostava mais de gravar e de fazer aquela peça, né? Do que propriamente da imagem que era gerada disso no papel, né? E, então a matriz começou a virar um
caminho para se chegar na escultura, de fato. Assim, né? Eu acho que isso é relativamente recente, assumir a escultura como a principal linguagem pela qual eu trabalho, né, hoje em dia, mas que carrega em si todas essas etapas anteriores, né, a dimensão da escrita, a dimensão do objeto, a dimensão gráfica, né, os materiais, né, que são os meus materiais de predileção, que é o material quente e o material frio, né, o metal e a madeira, mas que ambos têm uma relação muito forte com a terra. Então, o meu trabalho tem muito essa paleta, que é muito terra, né? Então, essas peças que eu estou fazendo agora, elas fazem parte de uma série que eu estou chamando de O Rumor da Língua. Então, o que eu busco nas peças é isso, é uma vibração, um rumor, um vício, é uma capacidade dela falar, emitindo um som não muito audível, né? Todas essas peças, elas vieram a partir de matrizes, né? De gravura. Então, agora, em vez de fazer a matriz e imprimir, eu simplesmente gravo em todos os processos que eu já usava. Pode ser em entalhe, relevo, desbaste, no caso da madeira, ou no caso do metal pode ser várias opções, né? Algumas peças eu tenho usado spray também, é uma coisa que acho que é uma influência da linguagem urbana, assim. Enfim. E aí, enfim, eu começo a modelar essas matrizes e achar encaixes, né? Que no primeiro momento eu só fazia essas estruturas em metal. E aí, depois de um determinado ponto, eu sentia que faltava um contraponto de peso, assim. Aí foi que eu retomei a madeira, assim. A madeira tem uma questão de solidez no espaço, assim, né? E aí, é basicamente um trabalho de encaixe, assim, quase um jogo, de pensar como uma forma vai se encaixar com a outra, gerar um choque, né, um rumor. Então, o rumor, acho que ele emana desse exercício, assim, de conciliar essas três dimensões e tentar, de alguma maneira, sintetizar um pouco dessa trajetória, assim, que passou por várias áreas do saber, mas que acho que agora chegou a um local que eu gosto, assim, de me pensar como escultor, né, assim, e assumir isso.